e que caiam as escamas dos olhos, para que possamos ver e contemplar as tuas maravilhas. Eu te peço isso agradecido por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Paz do Senhor. Podemos assentar. Nós temos aí pelo direcionamento aí das mídias sociais aí o título, né, frutificar, das quintas-feiras. Mas eu só posso frutificar e vou frutificar quando eu tiver a clara visão de como Deus me alcançou. E ao mesmo tempo, eu tiver a visão cristalina de quais os meios que Ele usa para me preservar. Se eu enxergo como Ele me alcançou, e enxergo como Ele me preserva, então eu vou frutificar e muito na presença do Senhor. A alegria do meu coração vai ser algo estampado, maravilhoso, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Ele tem nos preservado. Se nós enxergarmos a realidade do que Deus faz, irmãos, nós não queremos mais sair de perto dEle. Ainda temos distanciamento, porque não vemos claramente o agir de Deus na minha e na tua vida. Então nós queremos continuar o que estamos falando. Já falamos de Colossenses, que nós temos que buscar as coisas que são de cima, não é? Pensar nas coisas que são de cima, porque a nossa vida já está escondida com Cristo lá em cima. Então, isto é um privilégio. Hoje, eu quero trazer para os irmãos, na sequência disso, nós temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. O que é evangelho sinótico? É aqueles que são semelhantemente escritos, no mesmo detalhe, falando dos mesmos acontecimentos, são semelhantes no cenário de cada um deles. Você pega Mateus, você vai ver que ele é escrito numa direção, Marcos na outra direção, Lucas na outra direção, mas todos eles são semelhantes na forma de escrever e de revelar a vida do Senhor Jesus. Evangelho quer dizer o quê? Boas novas, não é? Boas novas. E a palavra deixa claro para nós, lá em Lucas 2, que o anjo vem à presente e diz assim: eis que na cidade de Davi, não é? Eu vos trago novas, boas novas de grande alegria, porque na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Boas novas ao Evangelho, Evangelho é Cristo. Então quem é evangelista, normalmente ele vai quase que particularizar Deus, vai centralizá-lo nos evangelhos. Mas tem o 4º evangelho, que se Mateus foi escrito por judeus, e eu quero falar um pouquinho sobre isto. Todos eles falam do nascimento de Jesus, da manjedoura, dos magos, dos pastores. Todos eles relatam tudo na mesma direção. Cada um escreveu para um determinado povo. Mateus escreve para os judeus, e ele escreve trazendo para os judeus a figura do rei. Porque o judeu espera até hoje um rei. A visão deles, quando Jesus nasce,
ficou confusa. Porque tão confusa ficou que eles chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, é agora, neste tempo, que tu vais restaurar o reino a Israel? Quer dizer, é nesse momento agora que tu vais trazer a Israel e colocá-lo como rei das nações, como a nação escolhida, como exemplo para as nações. É nessa época. E o Senhor falou: eu não vim para restaurar reino a Israel, eu vim para trazer salvação. E eles ficaram decepcionados com Cristo. Nada diferente de nós quando não recebemos aquilo que pedimos. Nada diferente de nós quando a resposta do Senhor não tem nada a ver com aquela que eu esperava. Eu imagino um cenário e o acontecimento é outro. Então, quando Mateus escreve para os judeus, ele traz um relato de que os magos, quando vêm visitar aquele que profeticamente foi dito a eles, que seria o Salvador, Faraó, que era então o rei, fica enciumado. Ele não admitia que naquele momento Israel teria um rei diferente dele. E nem um rei que disputasse com ele. Então, qual foi o propósito de Faraó? Quando os reis chegam até o palácio dele, e ele os chama para inquiri-los: escuta, onde vocês vão visitar o rei? Não, nós saímos da nossa terra, uma estrela nos guiou, e nós estamos chegando a Belém de Judá, aonde vai nascer o Salvador. E ele então, Faraó diz assim: olha, vão até lá, e depois voltem e me falem aonde é, para que eu também possa adorá-lo. Mas na realidade Faraó não queria isso. Os reis chegam para visitar Jesus quando o Senhor já tinha 2 aninhos. Não estava mais na manjedoura, estava numa casa. E eles notaram que, quando eles passam por Faraó, a intenção de Faraó não era de visitar e adorar o rei. Por quê? Porque quando ele vê que os magos não voltam, não passam na volta pelo palácio, ele então também desconfia. Ora, se o Filho de Deus tinha 2 anos quando eles o visitaram, Faraó manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque ele tinha convicção de que, se matando os meninos de 2 anos para baixo, eles matariam aquele que muitos estavam crendo que seria o rei. Então, meus irmãos, a realidade da visão para Mateus é a visão de rei. Então, ele procura escrever para os judeus sobre a vinda desse rei. E a vinda desse rei estava trazendo sentimentos de destruição e matança no coração de Faraó, que até então era o rei de Israel. Apocalipse também nos diz isso. Aliás, eu quero que vocês abram comigo no livro de Apocalipse. Vamos no capítulo 12. Olha como a Bíblia é maravilhosa de testificar todos os acontecimentos bíblicos. Queria que você prestasse bem atenção nisso aqui. Capítulo 12. Aqui vai passar uma visão do que eu estou falando. Olha só. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Isto é profético. E é símbolo da realidade, não entenda como literalidade, mas o cenário é real. Diz assim: e vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Não vou falar sobre isso, mas olha só. E estava grávida,
com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se um outro sinal no céu, e eis que era o quê? Um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7, o quê? Diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho, a clara demonstração de que o diabo, esse dragão, se personificou em Faraó. Está aqui. Parou diante da mulher. Essa era a pretensão dele. A hora que nascer, eu mato. E aí o que acontece? E deu à mulher o quê? À luz um filho, um que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Falamos isso em Colossenses. Jesus veio, nasceu, Maria e José fogem para o Egito por 2 anos. Faraó pensa ter matado o rei, porque matou todos os meninos de 2 anos para baixo. Faraó morre, José e Maria voltam para Jerusalém, para Israel, trazendo Jesus. O Senhor vive aqui os 33 anos e meio de ministério, de vida. 3 anos e meio de ministério, 33 anos de vida. Gera salvação, morre na cruz e é arrebatado para o Senhor de volta. Está aqui relatado no livro de Apocalipse, mas eu queria que você prestasse atenção como a Bíblia é maravilhosa em cumprir palavras proféticas que estão no Velho Testamento sendo cumpridas no Novo e vice-versa. Diz assim: e deu elas à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, aonde já tinha preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra quem? O dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Olha agora. E foi precipitado o grande dragão. Quem ele era? Quem ele era? A grande ou antiga serpente. Querem ver isso? Abra em Gênesis 3,15. Abra a Bíblia para você não perder o traquejo de manuseá-la, tá bom? Ler, você pode ler no telão, mas abrir, você abre aí. Gênesis 3,15 diz assim: tão logo o homem peca, e quero dizer aqui aos homens, particularmente que vai casar, já começa levando umas lapadinhas que é para aprender sem errar. Quando Eva peca, o que Eva faz? Chama Adão. E fala para ele o quê? Eu comi do fruto, come também. Adão, por amor à sua mulher, caiu com ela. Agora, quem é que comeu primeiro?
Foi a mulher? Fala para mim, gente. Quem comeu primeiro? Foi a mulher. Por que Jesus não diz assim, e através da palavra, também no Velho Testamento, que o pecado entrou no mundo por um homem? Está escrito, o pecado entrou no mundo pela mulher, mas está pelo homem. Por quê? Deus sempre dá ordenança ao cabeça. Deus não tinha falado com a mulher, Deus falou com Adão. Adão teve a cara de pau, a coragem de dizer para o Senhor, sabe por que eu errei? Foi a mulher que o Senhor me deu, quer dizer, o seu culpado. O homem, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. A mulher tem prazer de sentar-se à sombra do homem, isto é, debaixo da sua sabedoria. Ela quer ser apacentada. Portanto, o primeiro rebanho que você tem que cuidar é a tua casa. Viu, Rafa? Você vai ter um rebanho de uma ovelha. Começa com uma, tá? Não queira botar 10 que você vai entrar bem. Começa a apacentar uma. Eu tenho 4. Tenho 2 aqui e 2 fora. Eu tenho. Tem irmãos aqui que tem mais de uma ovelha, mas começa com uma. Vai treinando. Se você errar, você só machuca uma. Não queira com mais, porque aí o estrago é maior. Mas o homem é o cabeça. Deus instituiu uma sistemática de ensino e de tomada de posição. O cabeça, o homem é o cabeça. E quando a serpente veio falar com a mulher, o cabeça estava longe. Não deixe o inimigo falar com a tua mulher distante. O alvo dele é a esposa, porque a esposa, quando olha para a gente com aquele olhar meigo, com aquele jeitinho todo especial, se derrete a gente. Foi o que Eva fez. Adão comeu e nem percebeu. Quando percebeu, já tinha pecado. Por que eu estou dizendo isso? Se o pecado entrou por um homem, a salvação tinha que entrar por um homem. Por isso que Jesus se fez homem. Por isso que ele pagou na cruz como homem. Ele derramou seu sangue como homem. Ninguém pode falar, mas lá ele era filho de Deus e suportou. Não, ele era homem. E depois ele voltaria à natureza divina, porque primeiro ele despiu-se da natureza divina e assumiu a natureza humana. Ele teria que depois despir-se da natureza humana e assumir a natureza divina. Então ele foi para a cruz como homem, ele sofreu punhadas como homem, ele sofreu, meus irmãos, desafios como homem, ele foi achincalhado como homem, esbofeteado como homem, arrancaram-lhe a barba como homem, tudo isso ele sentiu dor, foi cravado na cruz como homem, suas mãos foram furadas como mãos de homem, pés de homem, a lança furou o seu lado como homem, ele sentiu todas as dores como homem, ele só encerrou as dores quando ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque tudo está consumado. Ali, pronto, foi para a sepultura como homem, mas saiu dela como natureza divina. Ali ele assumiu a posição que ele tinha na glória, que ele havia se despido. Agora ele se despe da natureza humana, dando essa natureza como oferta, como moeda de compra para a minha vida e para a tua vida. Era para nós sentirmos aquele escravo entrando. Era para sentirmos o asfixiamento pulmonar. Ele sentiu tudo isso por nós. E voltou para a glória. Se o pecado entrou por um homem, louvado seja o Senhor,
que fez Jesus nascer como homem. Não devemos nada para o diabo. Ele pode até te acusar dizendo que você deve. Diga para ele, tu és mentiroso. Você está preocupado com o meu passado, eu estou preocupado com o teu futuro. O que o teu futuro te espera não é nada bom, não. Chama inferno. E lá será a tua eternidade, juntamente com aqueles que rejeitarem a Cristo. Eu quero parar de falar, mas não dá, né? Gênesis 3,15 traz uma palavra profética. Olha, vocês deixaram Apocalipse 12 aberto? Deixa Apocalipse 12, tá bom? Gênesis 3,15 diz assim: eu porém, ele fala para a serpente, Deus falando para a serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Por que ele não fala entre ti e o homem? Ele fala que o pecado entrou pelo homem, mas aqui ele está dizendo, eu vou pôr inimizade entre tu, serpente, e a mulher. Por quê? Porque ele estava falando com as duas que ia gerar. O homem não gera. E ele diz logo a seguir, e porém a inimizade entre a tua semente e o quê? E a sua semente. Essa te ferirá o calcanhar, ou melhor, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja uma coisa, serpente, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Mas eu vou continuar pondo inimizade entre o que você vai gerar, mulher, e o que você vai gerar, serpente. Agora está o que aqui em Apocalipse 9? O que você lê aqui? E foi precipitado, verso 9. Foi precipitado o quê? Leiam para mim, gente. Vocês estão com sono? Vocês estão com sono? Eu estou, mas eu estou aqui. E foi precipitado o quê? O grande dragão, o quê? Então a serpente gerou. A mulher gerou Jesus Cristo. A serpente gerou dragão. E como é que o dragão agiu? Ele estava, a serpente, vamos dizer, figurada em Satanás. Onde que Satanás estava? No céu. Ele era o querubim protetor. Por isso que eu vou lhe dizer uma coisa. Todo combate contra nós, exercido pelo diabo, vai ser dentro da palavra. Porque ele foi o primeiro intérprete da palavra de Deus. Ele sempre disse para a mulher o quê? Foi assim que Deus disse. Ele não escondeu a verdade que Deus tinha dito. O que ele fez? Distorceu. E é o que ele faz conosco. Não pensa que o diabo vai aparecer na tua frente vermelho, capa preta, cartola preta, chifre, dentuço, olho tridente. Não vai. Se ele aparecer, você sai correndo. Ele vai aparecer distorcendo a palavra de Deus para você. Ele vai querer te tirar do caminho do Senhor, usando o que te leva para o caminho do Senhor. Mas ele usa distorcidamente. Ele é conhecedor. Eu quero que você entenda isso, viu? Para você avaliar se tudo que você escuta por doutrina vem de Deus. Veja se o Senhor Jesus assina todas as pregações de todo e qualquer líder, veja. Veja se o Senhor endossa. Eu vejo dentro da palavra,
Desde o Velho Testamento e o Novo, você vê Jeremias, vê Ezequiel, o Senhor dizendo assim: os meus profetas dizem que eu disse quando eu não disse. Pega Jeremias, lê Ezequiel. Dizem que eu falei quando eu não falei nada. Então nós vamos ver que o que me dá segurança de frutificar é eu ter a verdadeira visão de como Deus me alcançou e de como Ele tem me preservado até o dia de hoje. Por que que eu e você não tombamos até agora? Fale. Já tropeçaram em pedra? A palavra diz que se o justo cair 7 vezes se levantará. Está aí. A palavra diz assim: não seja demasiadamente justo, porque te destruirias a ti mesmo. Muitas vezes nós queremos ser radical. Estamos correndo problemas, dificuldades. O que acontece com o diabo? Já na glória, ele teve inveja de quem estava lá. Lá estava o Filho de Deus. Lá estavam os anjos, os arcanjos, querubins, serafins. Lá estava a hierarquia angelical, e ele era o querubim protetor. Ele carregava a sabedoria, por isso que você às vezes não vê na Bíblia, mas muitos chamam ele de Lúcifer, que quer dizer o que carrega a sabedoria. E ele teve uma atitude lá. Vamos ver o 9 de novo aqui, depois nós vamos ver a realidade, o que foi. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o quê? E Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Um pouco antes diz que ele arrebatou 1/3 das estrelas dos céus. A palavra está falando dos anjos. Por quê? Tão logo ele arrebata 1/3, esse 1/3 dos anjos são lançados na terra. Lembra-se que Jesus disse assim: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Por quê? O que ele fez lá? Olha aqui no verso 4. E a sua fez o quê? Levou após si o quê? A 1/3 parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher. Vamos a Isaías capítulo 9, verso 15. Como é que o diabo conseguiu enganar 1/3 dos anjos? Isaías 9, verso 15. E vamos ver se isso ensina alguma coisa para nós. Acharam? Está no telão, né? Eu bato o olho naquele vidro lá, me dá uma tristeza, gente. Antes de vocês olhar para o telão, olha para a Bíblia, tá? Manipula a Bíblia, para ver se você não está trocando aí, colocando Apocalipse lá no Velho Testamento, Isaías no Novo, né? A gente vai trocando as bolas, né? O que diz o verso 15? O ancião e o varão de respeito, cabeça. E o quê? Como é que o diabo enganou 1/3 da hierarquia angelical? Com falsa profecia, falso profeta. E eu lhe digo,
foi expulso do céu, foi lançado na terra, ele e 1/3 daqueles que creram nele foram expulsos dos céus. Por isso que os espíritos demoníacos estão por aí pela terra, o que tem de endemoniado, possessos, opressos, é terrível. Agora, o que ele vai usar aqui na terra? Para te enganar. A mesma arma que ele usou no céu. E o que ele usou no céu? Eu falei que nessas quintas aqui, era para você trazer caderno, caneta, não é? Escreve. Ele usou falsa profecia no céu, foi expulso de lá porque deturpou a palavra do Senhor, enganou 1/3 dos anjos, os anjos foram expulsos juntamente com ele, e a mesma arma que enganou os anjos, ele usa para nos enganar. Imagina! Qual é a astúcia dele? Em deturpar a palavra. É a palavra que é pregada, mas é a palavra que, sendo pregada, é distorcida. E nós ficamos muitas vezes assistindo tanta coisa, dando crédito a tanta coisa, tantas invenções humanas. Ô, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu quero ir para o céu e quero ir junto com vocês. Viu? Eu até nem falo assim, que tem alguns que, às vezes a gente fala assim, o Senhor, tanto lugar lá nas bodas do Cordeiro, não põe perto dele não, né? Mas eu nem falo, porque é que o Senhor põe mesmo. E ele põe aqui na terra, porque ninguém vai consertar lá em cima, tem que consertar aqui. Por isso que eu estou pertinho de alguns aí, né? Porque eu não quero ser impedido. Então os irmãos entenderam? Por isso que Apocalipse 12 relata a existência dele na glória. Aí você vai, eu até vou dar um exercício para vocês. Quando vocês estiverem em casa, vocês leiam Ezequiel 14 e Isaías 28. Deixa eu ver se eu não enganei. Espera aí. Perdão, eu acho que eu inverti. É Isaías 14 e Ezequiel 28. Leiam, que está falando do que ele fez lá em cima, por que ele teve essa atitude, quando ele diz, eu subirei acima das estrelas, acima das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aliás, deixa eu te falar, o que eu vou fazer? Né? Deixa eu marcar aqui, meu. Vocês sabem por que o diabo te odeia, me odeia e nos odeia, não? Marcaram aí, acharam aí? O que eu falei? Isaías o quê? E Ezequiel? É quase a mesma coisa. São dois profetas falando dele. Deixa eu lhes perguntar uma coisa aqui. Por que o diabo te odeia? Fala para mim. Está cheio de teólogos aqui, gente. Está escrito na testa aí, ó. Tem gente que está escrito assim, ó, doutor em teologia. Por quê? A palavra diz assim, o diabo dizendo aí, nessas duas leituras, eu subirei acima das estrelas de Deus. Quer dizer, eu serei acima dos anjos, arcanjos, querubins, serafins. Aí ele diz uma palavra assim, e serei semelhante ao Altíssimo. Por que ele diz serei? Se ele fala serei, é porque não era. E sabe por que ele nos odeia? Porque quando Jesus cria o homem, diz assim, e fez o Senhor a sua imagem e... Ele quer roubar o que é teu. Veja só. Ele quer tirar o que Deus te deu de preciosidade. Quem olha para você tem que dizer, ele é parecido com Cristo. Você não entendeu? Quando você olha, alguém olha teu filho,
Ele diz assim, mas é a cara do Pai. Quando alguém nos olha, tem que dizer, é semelhante a Cristo. Ele traz os traços de Cristo. Nós muitas vezes trazemos traço de tudo quanto é porcaria, mas cadê os traços de Cristo? Quem olha para mim tem que ver o Senhor. Não na perfeição de quem Ele é, mas tem que ver os traços dEle, a semelhança dEle. Por isso que a palavra não diz que nós somos Cristo, Jesus, mas nós somos semelhantes a Ele. Fomos feitos semelhança dEle. Então, meus amados, guardem isso. A nossa batalha é contra aquele que conhece a palavra. E vou lhe dizer, olha lá, é por isso que eu não... Vamos lá, Efésios 2:6. Tem muitos que já estão cansados de ouvir. Se você estiver cansado, nem olha aí, tá? Mas quem não está cansado, vai. Vamos ver, Efésios 2:6. O que diz aí? E nos ressuscitou. Olha o que Colossenses 3:1 diz. Se já ressuscitasse com Cristo, não é isso? Agora, olha quem ressuscita com Cristo, o que o Senhor faz? E nos ressuscitou juntamente com Cristo, que mais? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito bem. Sentar em lugar celestial, Deus colocando nós lá, é honra ou não é? É honra ou não é? Mas vamos ver o que a gente encontra lá? Efésios 6:12. Olha só, você vai ler comigo prestando atenção no que você está lendo, está lá no telão, vai. Porque, deixa eu dizer, para um pouquinho, a hora que você briga aí, você não está brigando com a pessoa, você está brigando com o que está por trás dela. Certo? A hora que você discute com alguém, você sendo um servo de Deus, você tem que saber que o diabo vai preparar alguém para te tirar da razão. Então, é o que está por detrás daquilo é que te cria obstáculo. Então, vamos lá. Porque não temos, que lutar contra a carne e o sangue. Que agora? Aonde? Aonde Deus te honrou, pondo você aonde? Aonde que Deus te pôs? Nos lugares celestiais, Efésios 2:6. Você vai ler de novo para aprender, porque ninguém respondeu. Efésios 2:6. Põe aí de novo, querido. Efésios 2:6. Vai lá. E nos... Muito bem, quem que você vai encontrar nos lugares celestiais? Põe o 12, 6:12. Vamos ver que nós vamos encontrar no lugar, vamos lá. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas vamos encontrar lá o quê? Primeiro, principados. Depois, potestades. Vai vendo. Lugar de honra. Depois, príncipe das trevas. Depois, hostes espirituais, aonde? Então, sabe o que o Senhor faz? Ele te põe aqui, aonde você vai ver o inimigo cara a cara. Ali é mente contra mente, projeto contra projeto e palavra contra palavra. O diabo vai dizer o que ele falou para o Senhor. Está escrito. E Jesus disse para ele, também está escrito. É uma guerra mental, é uma guerra espiritual, e é nesse lugar
que o Senhor vai te fazer vitorioso, porque você vai vencer potestades, você vai vencer o quê? Principados, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, você vai vencer tudo ali. O Senhor te põe lá, que é para provar para o diabo que você é imagem e semelhança. Por isso o diabo está lá também e quer te roubar a semelhança, porque se ele tem o conhecimento da palavra, ele acha que também é um filho. Por isso que ele teve inveja de Cristo. Por isso. Então ele cria uma rebelião no céu. Imagina agora a potência do conhecimento de Satanás. Enganou 1/3 dos anjos. Para pensar. Desce a terra. Vocês viram uma coisa? Como ele é terrível? Ele vem à terra e vai à presença de Deus. E o Senhor vem e fala assim para ele: de onde vens? O que ele diz? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. O Senhor faz uma pergunta para ele. Sabe que está nos lugares celestiais? Falou: viste o meu servo Jó? O que ele falou? Lógico que eu vi. E vi cara a cara. Irmãos, conhecer o que Deus fez por nós, o que Deus fez por você, e como Deus tem preservado a tua vida, vai te dar estrutura, vai te dar sabedoria e vai te dar as armas necessárias para aniquilar o diabo na tua vida. Mas para você ir para os lugares celestiais, primeiro você tem que ressuscitar com Cristo. E antes de ressuscitar, você tem que morrer com Ele na cruz. Se já morresse com Cristo, também com Cristo ressuscitaste. E se ressuscitar com Cristo, assentaste nos lugares celestiais. Se assentaste nos lugares celestiais, encontraste o inimigo. E encontrando o inimigo, luta. Vai lá, cabeça contra cabeça. É conhecimento contra conhecimento. Por isso que servo de Deus tem que conhecer a palavra, porque senão ele vai ser levado em roda por vento de toda roda de doutrina, vento de doutrina, falsificação de doutrina, vai ver a falsificação da palavra, mentira da palavra. Por quê? Jeremias 23, 28 diz assim: aquele que tem um sonho, conte um sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, porque o inimigo vai tentar nos levar a falar palavra com a mentira. Por isso que está cheio de gente pregando mentiras e usando a palavra. Está na direção do Senhor? Não, o diabo é que está falando através dele. Nós estamos nos aproximando da volta de Cristo. Entendeu? Mateus 24, o Senhor diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Jesus está ali falando dos últimos dias, porque 24 de Mateus 3, os discípulos fazem uma pergunta teológica e escatológica para ele. Há 2000 anos já se passaram desde que essa palavra veio. Senhor, diz para nós como será a tua vinda. Mas ele estava com eles. Como será a tua volta? E quais os sinais do fim do mundo? Eles fizeram a pergunta para os nossos dias. Então a primeira palavra do Senhor foi: acautelai-vos. Porque muitos profetas vos profetizarão falsamente. E muitos, olha o que Jesus diz, muitos, diga assim, muitos serão enganados. Não são poucos, não.
Por isso que a palavra diz, agradou-vos ao pequeno rebanho, pequeno, porque muitos foram enganados, muitos são chamados, poucos escolhidos. Gente, põe isso na tua mente, compreenda na tua mente e transporte para o teu coração. Não é de qualquer jeito que nós vamos entrar na glória. Não é. Aonde está a alegria do nosso coração? Nós devíamos estar esfuziantes aqui, louvando a Deus, aplaudindo. Nós estamos cantando dormindo. Tem gente que bate palma assim. Morreu e esqueceu de deitar. Gente, irmãos, eu não sei por que o Senhor me mandou eu usar essas quintas-feiras para despertar a igreja. Ele me falou isso, para despertar os que dele estão dormindo. Acorda, desperta tu que dormes, Efésios 5,14, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta, levanta. Para de dormir, quem dorme peca. Quem dorme erra, perde tempo. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Provérbios 21:16 diz, aqueles que estão distanciados da palavra do Senhor, na congregação dos mortos repousará. Irmãos, eu não quero que esse lugar seja uma congregação de mortos. Aqui tem que ter vida. E o que gera vida é a palavra do Senhor. Efésios 5:39, João 5,39 diz o quê? Examinais as Escrituras, porque são elas, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então não tem vida eterna se não tiver conhecimento da Escritura. E são elas que me revelam. Irmãos, eu não queria falar nada disso, apesar de escrever. Mas desperta, querido. Para de coisa. Chega de picuinhas. Chega. Peça ao Senhor para te ensinar a amar o teu irmão. Você olha para esse que está do teu lado, nós estamos aqui ouvindo a mesma palavra, estamos assentados aos pés do mesmo mestre, é o mesmo Espírito que está nos ensinando, e eu muitas vezes tenho questionamento com meu irmão, eu tenho problema com meu irmão, eu tenho divisão com meu irmão, e o Senhor está dizendo, se não houver unidade, ninguém entra no céu, porque no céu é lugar de unidade, porque todos seremos um. Eu sou membro do corpo de Cristo, e eu talvez dentro do corpo de Cristo eu seja uma junta, uma medula que ninguém vê, está aqui escondido. Talvez você seja o olho, você seja o ouvido, você seja a boca, mas cada um tem a sua função no corpo, e o corpo tem que caminhar unido. Eu tenho que zelar por aquilo que faz parte do corpo. Eu vejo o meu braço aqui, um fala desse osso aí, a Carol que entende esse negócio aí, o osso daqui nem lembro como é que chama, o osso daqui também não sei, mas aqui no meio eu sei o que tem, juntas e medulas. E é essa junta e medula que faz isso, ó. Já viu gente que não faz? Está travada, enferrujou, faltou óleo. Ó, quão bom e consolável que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce. Passa pela barba, vai para o corpo, lubrifica e vai até a orla dos vestidos. Esse óleo é que faz eu me movimentar, me faz eu andar, eu não tenho dores, a minha coluna está lubrificada, as minhas vértebras estão perfeitas, e ali o óleo vai lubrificando. Agora tem crente que anda, falta óleo. Você já levantou de manhã? Você já notou? Quando você levanta e vai ao banheiro, você faz cloque, 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 cloque. Estrala tudo. Depois o óleo vai lubrificando, né? Queridos, falei tudo isso, riram, mas é a verdade. É a verdade. Nós estamos numa batalha terrível. Terrível. E sem conhecimento da palavra. Aliás, Oséias 4,6 diz, o meu povo
foi destruído, porque lhes faltou conhecimento. E porque rejeitaram o conhecimento, também eu os rejeitarei. Essa penalização do Senhor é dura. Eu vou parar por aqui para você dormir à noite. Para Deus permitir que você tenha uma noite tranquila, de bênção e de paz. Vocês entenderam? Eu comecei falando, só me permita terminar dizendo isso, falei de 3 evangelhos, sinóticos, que são semelhantes na sua escrita. Mas João foi escrito para a igreja. Pode ver que João escreve diferente dos 3. Os 3 relatam o nascimento, a manjedoura, os reis. E João diz assim, no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. No princípio ele estava com Deus. Verbo quer dizer palavra. Verbo quer dizer ação que o sujeito faz. Deus, quando foi criar o mundo, lá está escrito, e disse Deus, palavra, haja luz. Houve luz. A palavra de Deus se materializa. Ele é verbo, e materializou-se que o verbo que estava com ele, que é a própria palavra, que é Cristo, tornou-se, materializou-se em luz, e a luz veio a este mundo. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós precisamos aprender tudo da Bíblia ainda. Precisamos. Estude, leia os 2 livros que eu te falei, os 2 capítulos, tanto de Isaías quanto de Ezequiel, você vai ver o inimigo. E lá está escrito, ele era o que carregava a sabedoria, protegia, ele era. Deus deu a ele essa capacidade. Agora Deus deu a nós capacidade superior. Se o diabo te acusar dizendo, está escrito, você errou aí, por isso você está perdido, aí você vai dizer, mas também está escrito, aonde eu errei, ele disse que ele me levantaria, e ele me colocou em pé. Então, sai, toda opressão do diabo, toda opressão que você quer lançar sobre a minha vida, eu repreendo agora. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Acabou. Mas eu também tenho que declarar, mas muitas vezes eu estou tímido, o diabo fala, você não presta, você não vale nada. Bom, é que nem o povo de Israel. O povo de Israel foi fazer um diagnóstico particular e pessoal na guerra. Eles foram enfrentar o inimigo, só que quando eles foram espreitar, espiar a terra prometida, o que eles viram lá? Os anaquins, gigantes. O que eles iam falar? Bom, se eles são gigantes, nós temos um gigante dentro de nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está lá. Não é isso? O meu gigante é muito maior. Mas sabe o que eles falaram? Eles eram para nós como gafanhotos em número. Voava aquela nuvem de gafanhoto. O que nós vamos vencer essa turma? Agora, nós éramos diante deles como gafanhoto no tamanho. O diabo, quando vê você falar que você não vale nada, ele aproveita, aí ele destrói mesmo. Vamos nos levantar, irmãos? Vamos nos erguer? Vamos ficar em pé. Eu sei que a turma ficou, um levanta, outro não, né? Mas estou falando no sentido espiritual além do físico. Se você medita na palavra do Senhor alguns minutos, comece a mudar isso. Peça a Ele. Fala assim, Senhor, me ajuda, me dá força, me dá ânimo, para que eu possa me dobrar diante da Tua palavra, transportá-la para dentro de mim e me transportar para dentro dela. Isso é reciprocidade de amor. É o amor da palavra dentro de mim, é o meu amor dentro dela. Então, queridos, você quer ir para a vida eterna? O rebanho é pequeno. Eu já fiz o cálculo da parábola do semeador. 25%, um quarto, caiu à beira do caminho.
Mais 25% a semente caiu no meio de pedregais. Veio o sol, queimou. Na beira do caminho o pássaro comeu. Depois outros 25% caiu no meio de espinheiros. Não produziu. Só 25% caiu em boa terra. Deixa eu lhe dizer, não sei quantos estamos aqui, mas se tiver 100 pessoas aqui, só 25 vai entrar. Então eu queria te dizer uma coisa, lute para estar no rol dos 25. Lute. Porque 75 já era. É a palavra que está dizendo, parábola do semeador. Se essa semente não tiver vida dentro de você, não vai adiantar. Não vai. E o diabo é tão terrível. Agora eu encerro mesmo. Que Isaías 26 diz assim, que nós estamos como a mulher que está para dar à luz, sentindo as dores de parto, gritos na sua ânsia de sentir dor, mas quando vai dar à luz, não tem senão vento. Olha que coisa. Eu tive a oportunidade de ver em vidas gravidez psicológica. É impressionante. Cresce a barriga, a mulher tem certeza que está grávida e não tem nada. Não tem nada. Por quê? Isso está em Isaías 26. Agora, em Jeremias 5,13 está escrito assim, porque até os seus profetas se tornaram como vento, porque a semente não está com eles. Então está cheio de profeta que não tem semente. Quando gera, vai ver, não tem nada. Querido, guarda a semente no teu coração, para que ela possa, morrendo aí, germinar e dar fruto, e fruto que permanece para a vida eterna. Feche os teus olhos. Senhor, eu coloco agora o teu povo nas tuas mãos, e eu te peço ajuda, Senhor. Não nos deixe nos afastarmos da tua palavra, e nem ela de nós. Dá-nos intimidade com ela. Dá-nos momento íntimo com ela. E assim, Pai, possamos crescer na graça, que é a salvação, mas também no conhecimento de Jesus Cristo. Que esta palavra frutifique dentro de nós. Te peço agradecido em nome de Jesus. E por tê-la ouvido, com alegria no nosso coração, nós dizemos agora, amém. Amém, amados, amém. Vamos ao Senhor encerrando o culto dessa noite.